E vamos para a nossa segunda parte da planilha de férias. Se você não está com disponibilidade para construir toda a planilha, você pode adquirir lá no meu site, isadorarodrigues.com.br/planilhas. Só procurar lá por férias que você vai ter exatamente essa planilha, ok? Bom, neste vídeo nós vamos fazer a parte dos descontos das férias. E aí nós vamos começar fazendo o cálculo da base para o INSS. No caso das férias em si, vai ser somente total de férias. Abono pecuniário, a parte de férias em dobro, não vai entrar nessa base. Então, nós vamos fazer igual, nós vamos buscar lá o total das férias e nós vamos pressionar Enter. Só trazer mesmo o valor que nós vamos precisar. E agora nós vamos fazer a parte dos cálculos em si. Lembre-se que vocês precisam de estar com a planilha de alíquotas construída. Se você ainda não construiu, pausa o vídeo, copie aqui igualzinho a minha para que você possa fazer a sua, ok? Lembrando que essa parte aqui é 0, aqui também é 0 e aqui também é 0, tá? Está com hífen porque está no formato contábil e ele converte para hífen as células que estão zeradas, tá? Clicando aqui dá para vocês verem que lá em cima está com 0. Só aqui embaixo que é hífen mesmo, tá bom? Então, se ainda não fez, pausa o vídeo, copia aí a sua planilha de alíquotas para a gente poder retornar e fazer o cálculo do INSS. Então, vamos lá. Na nossa planilha de férias, a primeira coisa que eu quero ver aqui é qual é a alíquota que vai ser aplicada para o INSS. Igual a PROC-V. E aí, nós vamos colocar, nosso valor procurado é a nossa base do INSS. Então, clica, ponto e vírgula, matriz da tabela. Matriz da tabela é a tabelinha com as alíquotas do INSS. Então, a gente vai buscar lá na outra planilha. Vou clicar em alíquotas, vou selecionar do valor inicial até o final da minha tabela, ok? Ponto e vírgula. O próximo passo é eu indicar o número do índice da minha coluna, ou seja, qual é a coluna que tem o percentual que eu quero que seja mostrado. No nosso caso, é a coluna 3, porque é sempre considerando a seleção que nós fizermos, ok? Então, 1, 2, 3. Vou colocar aqui o número 3, ponto e vírgula, e eu vou colocar que a correspondência é aproximada, porque não tem exatamente aquele valor. Ele vai se encaixar em uma das faixas. Então, correspondência aproximada. E antes da gente dar Enter, nós vamos travar essa parte aqui da nossa tabela, para que quando a gente arrastar para baixo, ele não vá incrementando as células e altere ali todo o nosso valor. Então, eu vou selecionar essa parte aqui das alíquotas. Não precisa pegar até o finalzinho, não tem problema. Pressiona F4, que ele vai travar ali para vocês. Feito isso, dá Enter e vai dar o resultado de 9%. Agora vamos descobrir o valor em si a ser descontado do INSS. E aqui a gente tem que levar em consideração o teto. Se passar do teto, vai ficar sempre travado num determinado valor. Caso contrário, aí sim vai fazer os cálculos ali direitinho, que são correspondentes. Então, vamos lá. Igual a se, nós vamos verificar se esse valor aqui é igual ou maior do que o teto. Então, nós vamos colocar maior ou igual ao teto, vamos lá na planilha de alíquotas e vamos pegar o nosso valor final que está ali, que no caso está em D8. Se ele for maior ou igual a esse valor, o que ele vai ter que fazer de cálculo? Esse valor vezes 14% menos a parcela a deduzir, certo? Ponto e vírgula. Agora, se não for, ou seja, se for menor do que o teto, ele vai ter que fazer o cálculo para a gente lá do percentual que a gente já descobriu e depois abater a parcela a deduzir. Então, vamos por partes. Vamos voltar lá na planilha de férias. Ele vai mostrar para vocês férias aqui em cima, gente, não tem problema nenhum, é assim mesmo. Nós vamos pegar esse valor, multiplicar pelos 9% e nós vamos precisar fazer a dedução da parcela a deduzir. Para a gente achar a parcela a deduzir, a gente precisa também usar o PROC-V novamente, para ele achar em qual faixa está e achar ali a parcela a deduzir correspondente. Então, vamos lá, o PROC-V, vamos colocar o valor de novo do salário, ponto e vírgula, vamos colocar lá a nossa tabelinha das alíquotas do INSS, ponto e vírgula. Nós vamos estabelecer agora que a nossa coluna é 4, primeira, segunda, terceira, quarta coluna, ponto e vírgula, correspondência também aproximada. Fecha o parênteses, mas não dá Enter, porque agora a gente precisa travar.
A gente precisa fixar tudo que é referente à planilha de alíquotas. Então, vamos lá. Onde tiver a planilha de alíquotas, a gente pressiona o F4. Então, ó, D8, E8, F8, onde tem mais aqui na frente, F4, ok. Então, dando Enter, R$ 106,53. Vamos agora para a nossa parte do imposto de renda. Vou considerar aqui 2 dependentes. E aqui nós vamos ter aquela situação, tanto da base por deduções legais, quanto a base pelo desconto simplificado, para depois fazer o comparativo. E nós vamos levar em consideração aqui o seguinte, pelo que eu estava estudando, estava lendo a respeito dos cálculos que são realizados, as férias, quando elas estão em dobro, elas entram para poder fazer o cálculo. Elas só não entram quando elas estão em caráter indenizatório e na parte ali de já rescisão de contrato ou encerramento de contrato em si, tá? Então, vou estar considerando aqui a parte das férias em dobro como a nossa base, tudo bem? Então, vamos lá. Se no caso, por algum motivo, você não for utilizar férias em dobro, use a célula com o total das férias em si, tá? Não essa daqui. Mas, pelos estudos que eu fui fazendo aqui, que eu fui pesquisando, as férias em dobro entram na base do cálculo, só não entram quando elas estão mesmo em caráter indenizatório ou o fim do contrato ali, rescisão de contrato, enfim. Bom, vamos lá. Vamos colocar então a nossa base aqui. Igual, nós vamos colocar o se e nós vamos fazer o nosso teste. Se aqui estiver escrito sim, então vamos lá. Se for igual a sim, ponto e vírgula, nós vamos fazer este valor que está aqui, mais, e aí vem uma outra situação que eu também estava pesquisando e encontrei, que o 1/3 sobre o abono pecuniário, ele incide sim imposto de renda. E aí, se a gente tem um caráter em dobro, teoricamente vai dobrar. Mais uma vez, se você não quiser aplicar essa dobra ou não quiser incluir essa parte do abono pecuniário, tire esse cálculo. Mas pelos estudos que eu fiz para estar trazendo para vocês para cá esse cálculo, o abono pecuniário em si não entra, mas o 1/3 sobre ele entra. E você está calculando ali como dobrada, né? Consequentemente, vai incluir também, tá? Então, vamos lá, ó, vamos clicar nele, só que ele aqui está com valor considerando um abono pecuniário só, ele não está dobrado. Então, nós vamos fazer isso daqui, ó, para ficar mais fácil para a gente entender. Abre o parênteses e multiplica por 2. Tá? Então, ele vai fazer esse valor aqui, que são as férias dobradas, mais o 1/3 do abono pecuniário também dobrado, tá? Por isso que eu estou multiplicando aqui por 2. Depois disso, nós vamos fazer a subtração, considerando aí o número de dependentes. Então, nós vamos fazer... Vou abrir parênteses para ficar mais fácil para a gente entender cada bloco, tá, gente? Mas aqui, neste caso, não precisaria. Número de dependentes vezes, vou lá na planilha de alíquotas e vou buscar aqui o valor por dependente. Vou fechar o parênteses, menos, também vou incluir aqui o valor do INSS. Então, vamos lá buscar férias, o valor do INSS em si, menos, e vou buscar também o abatimento ali da pensão alimentícia. Ponto e vírgula. Agora, se for o contrário, se lá dentro da minha opção estiver escrito não, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o valor do total de férias, mais o 1/3 do abono pecuniário, ok? Menos, vamos colocar lá o dos dependentes, então 2 vezes, vamos buscar lá as alíquotas, fecha o parênteses, menos o valor do INSS, que nós temos ele aqui, menos o valor da pensão alimentícia. Se não der para clicar, clique em cima e arrasta para baixo, tá? Fecha o parênteses. Tudo que for da planilha de alíquotas, a gente precisa travar. Então, vamos lá. Alíquotas, F4. Alíquotas aqui também, F4. Dando Enter, vai dar o resultado para a gente como base, R$ 2.672,62. Agora, vamos fazer a base considerando o desconto simplificado. Igual a se, vamos novamente lá ver a nossa opção. Se lá estiver escrito sim, então se for igual a sim, ponto e vírgula, nós vamos fazer este valor mais
o valor ali do 1/3 do abono pecuniário vezes 2. Deixa eu colocar esse pedacinho entre parênteses para ficar mais fácil para a gente entender as nossas fórmulas. Menos, e aí vamos colocar o valor do desconto simplificado. Vou lá na planilha de alíquotas e vou buscar o 528, certo? Ponto e vírgula. Caso contrário, se lá estiver escrito como não, então vamos lá, férias, vamos buscar o valor das nossas férias, mais vamos puxar o 1/3 do abono pecuniário e nós vamos subtrair agora o valor do desconto simplificado. Vou fechar o meu parênteses, vou travar o que é da planilha de alíquotas. Então, aqui o C21, o C21 novamente e vou dar Enter. Então, deu o resultado ali no final, 2.630,33. Agora, vamos ver a questão da escolha. Aqui nós vamos colocar as opções que nós temos. Deduções legais, simplificada ou, no caso, a mais benéfica. Nós vamos deixar as 3, até para vocês poderem ver aí a questão do comparativo entre elas, tá? Então, nós vamos clicar em Dados, vamos clicar em Validação de Dados, para que ele possa mostrar para a gente aquelas opções. Nós vamos clicar na parte do Permitir, nós vamos clicar em Lista, e na fonte nós vamos clicar na seta, e vamos lá na planilha de alíquotas, selecionar as 3 opções que nós temos para o imposto de renda. Então, selecionem as 3, cliquem na setinha novamente e cliquem em OK. Vocês vão observar agora que as 3 opções vão aparecer para a gente. Vou deixar aqui a princípio como deduções legais, só para a gente poder ver como que vai ficar, ok? Vamos agora calcular o percentual em si para o imposto de renda. Vamos entender o seguinte, se aqui tiver escrito deduções legais, significa que ele tem que pegar esse daqui, certo? Porém, se aqui tiver escrito mais benéfica e essa daqui for menor do que a com desconto simplificado, também vai utilizar essa base aqui, certo? Então, nós vamos utilizar esse raciocínio para montar nossa fórmula aqui. Vamos lá. Igual a se, nosso teste lógico vai ser o quê? Se ou, por que o ou? Viram que eu tinha 2 situações? Eu posso ter só deduções legais, ou eu posso ter mais benéfica com essa opçãozinha aqui, essa base sendo menor do que a base com desconto simplificado. Então, vamos colocar aqui o ou. Se aqui tiver escrito deduções legais, cuidado, gente, que a escrita tem que estar igualzinha, tá? Se tiver um espaço diferente, ele não vai fazer. Ponto e vírgula. E por que eu estou colocando o E agora? Porque a nossa próxima situação, o nosso próximo teste vai incluir 2 coisas. Tem que estar escrito aqui na escolha como mais benéfica e aqui tem que ser menor do que o desconto simplificado. Então, a minha escolha, vou clicar aqui no cantinho, for igual a mais benéfica, ponto e vírgula, e a base das deduções legais precisa ser menor ou igual que a base do simplificado, ok? Vou fechar meu parênteses para a função do E, vou fechar a função também do OU. Ponto e vírgula. O que ele vai fazer para mim, então? Ele vai usar como base esse valor que está aqui. Então, eu vou colocar PROC-V, esse valor que está aqui, que é da minha base, ponto e vírgula, vou lá na minha planilha de alíquotas e vou selecionar agora a tabela do imposto de renda. Ponto e vírgula novamente. O que eu quero que ele mostre para mim? O percentual. Então, novamente, a coluna 3. Então, vou colocar 3, ponto e vírgula, e a minha correspondência vai ser aproximada. Vou fechar o parênteses, ponto e vírgula. Retornando lá para a minha planilha de férias, agora, o que ele vai fazer para mim? Se essa minha situação não for atendida e essa outra situação de aqui estar como mais benéfica e esse ser menor do que esse também não for atendido, o que ele vai fazer para mim é usar como base o cálculo do desconto simplificado. Então, vamos lá. Nós vamos fazer agora, vamos apagar essa parte de férias que está aqui. PROC-V, vou usar a base do desconto simplificado, ponto e vírgula, vou em alíquotas, faço a seleção de novo, ponto e vírgula, vou colocar, eu quero que ele mostre a terceira coluna, ponto e vírgula e a correspondência aproximada. Não dá Enter, que a gente precisa travar tudo que for da planilha de alíquotas, tá?
fecha mais um parênteses, então vamos lá. O que é da planilha de alíquotas? Esse pedacinho aqui, C3 até o F17, pressiona F4, C3 até o F17, pressiona F4. Dando Enter, mostrou para mim ali 7,5%. Ele está fazendo por deduções legais. Se eu colocar qualquer uma aqui, simplificada ou a mais benéfica, ele vai manter para mim como 7,5%. Ele não vai dar diferença porque está na mesma faixa. Porém, quando nós fizermos aqui o cálculo mesmo, vocês vão ver que vai dar diferença entre eles, tá? Porque os valores são diferentes. Estão muito próximos, mas estão diferentes, tá? Só para exemplificar, se eu colocasse aqui, por exemplo, como 5 dependentes, ele já iria mostrar para mim que pelas deduções legais seria 0%, pelas simplificadas 7,5% e a mais benéfica seria a de 0%, tá? Então, só para a gente poder ilustrar aí um pouquinho. Vou voltar aqui para deduções legais, para seguir o nosso raciocínio. Vamos agora fazer o cálculo mesmo do imposto de renda com a parcela a deduzir. Então, vamos lá. Igual, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos de teste para cá. Então, para a gente não ter que ficar repetindo tudo, nós vamos fazer isso daqui. Dá 2 cliques onde está o 7,5. Nós vamos selecionar do sinal de igual. Nós vamos buscar até esse pedaço do ponto e vírgula, tá? Antes do PROC V. Copia, Ctrl C, dá Enter novamente, não se esqueçam. 2 cliques de novo na célula do imposto de renda e nós vamos colar. Agora sim nós vamos fazer. Se tiver aqui com as mesmas condições, com os mesmos testes que a gente pediu, nós vamos fazer essa base de deduções legais vezes o valor ali do imposto de renda e nós temos que fazer a parcela deduzir. Então, nós vamos fazer menos PROC V novamente, vamos pegar a mesma base, ponto e vírgula, vamos em alíquotas e vamos selecionar toda a nossa tabela, ponto e vírgula. Como eu quero agora a coluna da parcela a deduzir, nós vamos colocar o número 4, porque é a quarta coluna, ponto e vírgula, e nós vamos colocar a correspondência exata. Fecho o meu parênteses, ponto e vírgula novamente. Agora, se for o contrário, se ali tiver outra opção, no caso do simplificado, vamos voltar na planilha de férias, nós vamos clicar na base da simplificada, clica, vezes o percentual que está aqui, menos, e a gente vai ter que repetir o PROC V. Se a gente vai ter que repetir, vamos copiar daqui de cima. Seleciona do PROC V até o parênteses. Copia e cola, ok? Fecha o parênteses no final, vamos travar tudo o que for da planilha de alíquotas. Então, vamos lá novamente. C13 até o F17 e novamente aqui embaixo C13 até o F17. Dando Enter, devolveu para mim R$ 42,05. Vamos trocar agora, vamos colocar aqui para simplificada. 38,88, tá um valor mais baixo, então o imposto de renda foi mais baixo. E se eu colocar aqui a mais benéfica, vai manter o 38,88. Se eu voltar para deduções legais, volta para o 42,05. Então, ele está funcionando ali direitinho para a gente, tá? Vou manter aqui como deduções legais. Aqui, vocês vão colocar outros descontos que vocês tiverem, por exemplo, adiantamento de férias, abatimento da pensão alimentícia em si. E nós vamos ter aqui o total líquido. O que seria esse total líquido? Nós vamos pegar o bruto e vamos abater o INSS, o imposto de renda e os outros descontos que nós temos aqui. Então, vamos lá. Igual o total bruto menos o INSS, menos o imposto de renda, menos o adiantamento de férias e menos a pensão alimentícia. Dando Enter, R$ 4.062,53. Para a base do fundo de garantia, nós vamos fazer igual, vai ser só a parte das férias mesmo, então nós vamos clicar lá no valor do total das férias, nós vamos dar Enter, ele vai dar o resultado para a gente. O percentual, nós vamos fazer aquela validação de dados, clica na validação de dados, clica para a lista, clica na setinha novamente, vamos nas alíquotas e nós vamos selecionar aqui as duas opções. Clica em OK, vamos lá, clicando aqui na setinha e a gente escolhe o que a gente quer, por exemplo, 8%. E no total a gente vai fazer a multiplicação, a base vezes 8%. Dando Enter, vai dar ali o resultado para vocês que tem que pagar de fundo de garantia. Aqui uma observação
que muita gente fala para mim assim, poxa, mas eu tenho que ficar escrevendo todas as vezes. Não precisa ficar escolhendo sempre, mas é só escolher a que vocês mais utilizam e clica na setinha e arrasta para baixo, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, ativar o sininho, curta para que ele possa alcançar mais pessoas. E se você não tem disponibilidade para conseguir fazer toda essa planilha, você pode encontrar lá no meu site, isadorarodrigues.com.br/planilhas. É isso, minha gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!